Vamos a Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, do 20 ao 29. Antes da leitura, se você não está familiarizado com esse texto, e você não é aqueles que está acompanhando toda semana para dizer: eita, o que é que vai ser esse domingo do pastor? Espero que seja para orar por mim, né? Fiquei um pouco apreensivo com esse texto. E confesso que me perguntei, por que nessa noite de festa, de ordenação, vamos falar sobre um momento tão feio da história de Noé? Deus tem seus propósitos. E eu creio que essa palavra é muito oportuna. Não somente para orientar os nossos novos diáconos a respeito do uso cuidadoso do vinho, mas esse texto nos fala sobre como olhar, observar os homens de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 20 até o 29. Acompanhe com fé, com esperança, com intercessão pelo pastor, a leitura da palavra de Deus, tá certo? Diz assim o texto sagrado: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Vamos orar? Pedir graça, sabedoria, direção, provisão a Deus nessa noite por meio da sua palavra. Pai bendito, eu te louvo, te agradeço por esse culto tão especial. Que alegria participar desse momento de adoração. E te peço ainda mais, nossa alegria só é completa quando ouvimos a tua voz. Somos tuas ovelhas, somos os teus filhos. Precisamos da tua luz para nos guiar. Não nos despede de mãos vazias, Pai. Por misericórdia, que o Senhor fale conosco, me use, prepare o coração do teu povo, apresenta graça, evangelho aos nossos corações, por meio desse texto, por meio do teu Espírito. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irei iniciar a minha fala nessa noite com mais um dito popular que segue na direção daquele primeiro que eu mencionei para as crianças. Alguém já disse assim, ou costuma-se dizer assim: não é bom conhecer os nossos heróis. Se você deseja manter essa relação de admiração com alguém, é bom preservar certa distância. Quando chegamos perto, nós temos decepções. Não é bom conhecer os seus heróis. Esse é um princípio de sabedoria popular, colhido na vivência prática. É comprovado isso, quem nunca passou por essa decepção, de repente admirar muito alguém, chega perto e percebe algumas coisas. Se você não passou por isso, talvez ainda esteja vivendo uma lua de mel tardia, ou então você sofre de ingenuidade patológica. Te poupa de alguns sofrimentos, mas também impede o seu amadurecimento. Os nossos ídolos e heróis e figuras que admiramos
e referenciais, escolha o nome que quiser, eles têm as suas máculas. O poeta Fernando Pessoa dizia que de perto a gente enxerga as rugas. De perto se enxerga as rugas. Se você ainda não enxerga, é porque você ainda está longe. No entanto, por mais que a sabedoria popular e que a experiência de vida tenham o seu valor, muitas vezes ela é conquistada com suor e sangue. A autoridade final para as nossas vidas, para a nossa ética, para o nosso comportamento, para os nossos relacionamentos, é a palavra. Por isso eu logo lhe proponho a seguinte reflexão: o que será que a palavra de Deus teria a nos dizer a respeito desse princípio e desse conselho? Devemos manter distância dos nossos heróis? Eu escolhi a palavra herói de forma intencional, porque há quem coloque da seguinte forma: mantenha a distância dos seus ídolos. Se eu colocasse isso, você já diria: a Bíblia condena a idolatria. É verdade, irmão, mas calma. Por mais que a Bíblia pareça apontar nessa direção, ela só vai concordar com o dito popular no que diz respeito à constatação da realidade. Todos somos pecadores. Quem está dizendo isso há mais de milênios é a Bíblia. Ela concorda com isso. Mas ela aponta-nos numa direção diferente, porque ela não nos prescreve a distância. Ela não prescreve o evitar a frustração. Pelo contrário, ela escancara muitas vezes os pecados dos heróis. Por exemplo, a mesma escritura sagrada que fala de Noé como um grande... Noé não, Moisés. Eita, começou. Moisés como um grande libertador, que tira o povo da escravidão do Egito. Também coloca no final da sua história alguém que impacientemente fere a rocha, desobedece a Deus e só vê a terra de longe, ele não entra. Está aqui. O herói tem máculas. A mesma palavra de Deus que nos apresenta um jovem franzino, que tem coragem e fé e que enfrenta o gigante, que depois se torna um grande guerreiro de Israel, que mata milhares de filisteus, que se torna um rei paradigmático, um dos maiores, se não o maior da história de Israel, o rei Davi. Também nos mostra a Escritura Sagrada o seu adultério, a sua tentativa de fraudar a situação que culmina com homicídio, e depois a sua leniência e frouxidão com a sua família. Um desastre. Os nossos heróis têm máculas. O que não falar, em último lugar, não vou me estender muito nisso não, mas de pecados constantes revelados no Novo Testamento dos discípulos de Cristo. Quantas vezes a gente olha para Pedro e faz... É interessante que esse Pedro vai ser um pilar da igreja depois. Alguns vão argumentar, inclusive, que isso mostra a realidade e como é fidedigno o Evangelho. Porque não é um discurso montado. Histórias montadas por homens os colocam no pedestal. Mas os líderes da igreja do Novo Testamento, eles se expõem em seu pecado. É um documento muito real. E segue o padrão das Escrituras. Os heróis, eles ainda são pó. De forma geral, eu espero que você entenda nessa noite que homens são pó. E de forma específica, como tema desse sermão, eu quero trazer para você a seguinte reflexão: homens ainda são pó. E por que eu coloco esse ainda? Porque constantemente nós pensamos que às vezes é possível alcançar um certo patamar de experiência, um degrau de virtude, um currículo de feitos tal, que a partir dali é só bonança. Homens ainda são pó. Mesmo depois de grandes feitos, eles ainda conservam uma propensão a grandes defeitos. Homens ainda são pó. Mesmo depois de provações, mesmo depois de lutas intensas, mesmo depois de grandes dilúvios, homens ainda são pó. É por isso que nós temos esse relato tão triste no final da vida de Noé. Eu já adverti você, meu irmão. Noé não é perfeito. Mas lá no coração, talvez o sussurro
tenha sido: é quase nada. Homens ainda são pó. Essa é a última menção ao nosso herói, ao nosso patriarca. O dilúvio já passou, tanto é que não teve chuva, de grandes escalas hoje. Graças a Deus. Já passou essa fase, já virou essa página. Agora nós temos a sua última menção. Inclusive, essa própria narrativa, dentro dela, já tem uma estrutura literária que nos mostra a passagem de bastão. Sem Cã e Jafé, eles vão ser alvos daqui para frente, a descendência deles. Noé vai ficar para trás. Viveu Noé 900 anos e morreu. Todos morrem. E a prova que somos pó é que todos morrem. Mas nós extrairemos algumas lições espirituais para nós nessa noite. Faremos isso de forma indutiva, tá certo? Não vou dar tudo no início. A gente vai percorrendo algumas alternativas. O que eu faço com essa informação? Essa é a pergunta da noite, tá certo? Eu sei que homens são pó. O que é que eu faço com essa informação? A primeira coisa que o texto vai nos mostrar é o que não fazer. Se eu sei que o homem ainda é pó, eu não devo idealizá-lo ou idolatrá-lo. Versos 20 a 21, vamos fazer essa leitura, tá certo? Me ajudem com esse texto. Verso 20 a 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. O que nós fazemos com o pó? O que nós fazemos com a poeira? O que nós fazemos com a terra? Podemos fazer muita coisa. Afinal de contas, a terra é usada na construção civil. Se você está cuidando do seu jardim, a terra faz parte do seu processo de cultivo. A terra tem muitas utilidades. Mas eu me lembro de C.S. Lewis que dizia: nós podemos fazer muitas coisas com a terra, mas construir um castelo de areia é tolice. Os homens são pó. Podemos fazer muitas coisas com os homens. Eles são úteis e nós somos úteis em muitos aspectos na vida uns dos outros. Mas nós não podemos construir edificação sobre os ombros dos homens. É um uso errado, equivocado e tolo. Por isso que nós temos essa cena aqui tão deprimente. Primeira informação que eu preciso trazer para você: passou algum tempo, tá certo? O texto vai nos dizer que teve tempo de Noé lavrar a terra, de cultivar, poder colher o fruto ali e fazer o seu vinho. Esse é um processo certamente que demorou no mínimo alguns meses depois que eles saíram da arca. Eu suspeito que foi até mais tempo. Porque, por exemplo, nós vamos ter aqui a informação no restante do texto que um dos filhos de Noé já tinha filhos. Inclusive o mais moço, ou seja, ele teve mais velhos até chegar em Canaã. Canaã é o filho mais novo de Cã. E ele tem outros. Então é como se nós dessemos um salto aqui, pulássemos vários anos e chegássemos ao final da jornada do nosso querido Noé. Dito isto, mais uma vez, observe a cena. Primeira informação: ele era lavrador. É interessante que a ocupação dele não apareceu antes. Porque desde o momento que ele apareceu, Deus já chamou ele para uma ocupação muito específica. Eu creio que ele teve que deixar de lado o seu ofício por algumas dezenas de anos, um século, para poder se dedicar a ser marceneiro para construir a arca. Mas o que o texto vai dizer é que uma vez que passou essa fase, ele volta à normalidade da vida. Advertência para nós nessa noite, tá certo? É muito perigoso quando a gente volta à normalidade. Às vezes, quando passamos por severas provações, a família se une em oração. Ficamos vigilantes e ficamos atentos. Quando a gente está sofrendo, a gente se une a Cristo ali. Esse é um dos benefícios do sofrimento. Se você está no sofrimento, aproveite isso. Não poucas vezes, depois que passa o dilúvio e vem uma calmaria, a vida volta ao normal. E aqui nós corremos grande risco espiritual. Como é que está a tua vida hoje? Está muito normal?
Você voltou a lavrar a terra, cuidado. Existem advertências da sabedoria bíblica para a sua vida. Noé volta a lavrar. E ele passa a plantar uma vinha. Por que essa descrição dessa forma? Alguns intérpretes vão entender que a vinicultura nasceu aqui. Antes do dilúvio não havia isso. Não é uma questão conclusiva. Eles se dividem com relação a isso. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. É a primeira vez na Bíblia que aparece referência ao vinho. E o vinho vai ter várias outras menções. De pronto eu preciso colocar algumas delas aqui para vocês. Você percebeu que no Salmo, que o presbítero André leu no começo, vai ser dito que Deus dá vinho ao homem para alegrar o coração? Por isso não é correto a gente fazer uma teologia a partir de exemplos tristes como esse, de outras experiências amargas, de que o cristão não deve lidar com o vinho, deve de cortar pela raiz. Você pode tomar essa decisão individualmente, conhecendo o seu coração, suas dificuldades e debilidades. Mas teologicamente, eu não posso dizer que ingerir vinho ou bebida alcoólica é pecado. Há um uso apropriado para isso, dentro dos limites da moderação. Deus dá o vinho para alegrar o coração. Mas não fica alegre demais, não. Noé ficou muito alegre. Esse é o princípio, tá certo? Inclusive, nós estamos aqui falando de oficiais hoje. Vai dizer que o presbítero não pode ser dado ao vinho. Então o presbítero tem que tomar mais cuidado ainda. E o diácono não pode ser dado ao muito vinho. Pode tomar mais um pouquinho do que o presbítero, tá certo? Não sei se isso foi o fiel na balança. Presbítero, vou para diácono, pode tomar um pouquinho mais de vinho. Mas esse é um princípio bíblico. Até as lideranças podem. Mas é interessante que a Bíblia vai colocar alguns limites, tá certo? Por exemplo, a Bíblia vai falar que nós não devemos tomar vinho quando estamos tristes. Se essa teologia ela é aceita pela sociedade, as ações da Ambev, né, e de outros ramos aí vão cair muito, porque muitas vezes os homens bebem para esquecer. A Bíblia não te autoriza a fazer isso. Você pode até beber quando está feliz, para celebrar um vinhozinho com a esposa, para se alegrar. Agora, para esquecer não, porque você vai entrar por um caminho de insensatez. Você vai querer entorpecer a sua mente. A Bíblia não permite isso. Entorpecer a mente nunca. Com vinho e com tantas outras coisas, está certo? Nós temos outros recursos sociais para entorpecer a mente. Se entupir de entretenimento para esquecer a vida. Você pode até se divertir por alguns momentos, mas você não deve se entorpecer. Embriagar-se nem se entorpecer. Serenidade sempre. Deus nos fez com mentes, com responsabilidade, com princípio para pensar. Outro limite que a Bíblia vai colocar é que governantes, quando vão tomar decisões, não devem beber vinhos. Importante isso, né? Alguém já disse assim: tome decisões com água e celebre com vinho. Depois você celebra quando dá certo. Na hora da decisão, tome água. Princípio importante. E claro, o mandamento mais claro bíblico é contra a embriaguez. Embriaguez é sim pecado. Se você tem fraqueza nessa área, corte pela raiz. Se isso pode ser uma cilada para a sua alma e uma tentação, corte. É melhor não arriscar. É melhor não arriscar porque veja o que pode acontecer aqui. Inclusive mais jovens, eu preciso dessa palavra a vocês. Quando a gente fala sobre permissões, é preciso dar advertências. Os mais jovens devem ser especialmente cuidadosos com isso. Equilíbrio e moderação geralmente não é um dos dons que Deus dá aos mais jovens. Isso vai chegando com o tempo. Cuidado. Não entre por esse caminho, não. Um idoso como Noé manchou a sua história, a sua biografia e foi envergonhado porque não soube usar isso. Tu vai ficar brincando com isso? Tem certeza? Pense bem. Veja o que acontece então com o nosso querido Noé. Foi lá, lavrou a terra, plantou, colheu e foi celebrar. Celebrou demais. Passou do ponto. Veja o que ele faz, verso 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Chega a ser cômico, né? Bota a roupa, não é? Para que isso, rapaz? A nudez de Noé aqui é uma falta de pudor. Os ébrios são despudorados.
Aqueles que são ébrios, eles têm palavras inadequadas e impróprias que talvez com a cara lisa não diriam. Nós temos aqui um procedimento indecoroso e imoral. Aí ele não está sozinho, não está na tenda dele. Bem, o pecado poderia ser pior, tá certo? Ele poderia ficar no meio da rua. Tem gente que faz isso quando bebe. Por favor, corte de uma vez qualquer índice de teor alcoólico se você tem uma propensão a esse comportamento. Mas o que é que ele faz? Na tenda dele, não é na rua, não é fora, mas ele fica nu. E o texto vai dizer que isso foi totalmente impróprio, porque alguém podia ter entrado e entrou. Ele ficou numa posição totalmente desprotegida, totalmente exposto, totalmente sem respeito. Calvino vai comentar que nós temos uma ilustração com aquilo que acontece com todos aqueles que se entregam à bebedice. Ele não respeitou a Deus como seu pai, porque se embriagou. E ele perdeu o respeito do seu filho, que o viu numa posição indecorosa. A imagem de Deus em Noé, que traria respeito, ela foi maculada pelo vinho. E agora o seu filho escarnece dele. Aqueles que se entregam à bebida, à devassidão, vocês virarão motivo de riso, de escárnio e de desprezo. Essa é uma palavra muito dura. Talvez você esteja aqui nos visitando. Eu não quero ser indelicado com você, mas eu também não posso mentir, tá certo? É o texto bíblico que Deus separou para essa noite. Leve isso para casa. Talvez você só queira festejar, talvez você só queira esquecer, mas você está vivendo motivo de escárnio, de vergonha. Isso é indigno. Isso não é o que Deus quer para você. Mas para além dessas aplicações, deixa eu voltar para o aspecto central aqui. Temos um homem de Deus muito respeitado. Se estivesse entre nós, podia ser um diácono, um presbítero, um pastor, Noé. Você não espera ver essa imagem de um homem assim. Será que você espera me ver assim um dia? Espero que não, nem fique imaginando na sua cabeça. Está repreendido, misericórdia. Mas aqueles que chegam mais perto, possivelmente verão a minha nudez em outras áreas. Comportamentos ansiosos, palavras ríspidas, coração que por vezes é incrédulo. E estou sendo bem genérico. Se eu der o microfone à Letícia, ela vai dizer coisa pior. Isso é verdade a respeito do seu pai dentro de casa, da sua mãe, mesmo que sejam servos de Deus admiráveis. Os homens ainda são pó. Se você não vê a ruga, é porque você está longe ainda. Chegue perto e certamente você verá. Essa situação narrada pelas Escrituras tem alguns propósitos. Nós veremos daqui a pouco que ela tem um propósito de indicar o caminho da história da redenção. A gente vai chegar nisso. Mas eu não posso ignorar que Deus está nos ensinando aqui que ninguém é perfeito também. Noé é um daqueles personagens que poderia facilmente ser idolatrado, idealizado. Seja como Noé. Olha quem faz isso. Seja como Noé. Você vai até o final? Seja como Noé. Cuide da sua família. Depois se embriague e fique bêbado e pelado. Ninguém vai até o final. Não é seja como Noé, seja como Jesus. Noé é pó como eu e você. Que isso fique muito claro. E não só para o coitado do nosso irmão Noé. Não queremos ficar expondo demais a sua nudez. Quem fez isso foi o seu filho que foi condenado. Mas é para mim e para você também ter uma dose de serenidade. Não temos aqui ninguém que seja perfeito. Para os pais, eu me lembro de uma aplicação muito interessante que um pastor certa vez fez. Não se engane. Os seus filhos veem você pecando todos os dias. Às vezes o povo da igreja não vê não, tá certo? Eles podem nutrir de você a imagem do Noé da arca. Mas os seus filhos conhecem o Noé do vinho. Os seus filhos conhecem os seus defeitos, suas falhas e seus pecados. Se eles te veem todo dia pecando, não adianta fugir não, família é isso, tá certo? Você tem que ensinar eles que você se arrepende. Se eles veem o seu pecado, que eles vejam o seu arrependimento. Não tenha vergonha de pedir perdão.
Não tenha vergonha de admitir que está errado. Mostre que você também depende de Cristo. Esse princípio se aplica a todos, lideranças da igreja. Não idealize ninguém, não. Ore pelo seu pastor. É só mais um pecador que é pó, que tem suas lutas, suas inseguranças, suas tentações. Ore por ele. Ore por seus presbíteros. Eles são os pastores da igreja, mas eles precisam ser pastoreados. Quem ficar sozinho vai ficar vulnerável. Ore pelos seus diáconos. São pilares, são exemplos, são guerreiros, mas também não podem ficar sozinhos. Não podem suportar o peso de ser perfeitos. Só tem um que é perfeito, Jesus Cristo. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Precisamos de um ambiente que reconheça a nossa fraqueza e não nos rejeite por causa disso. Nós não podemos idealizar os homens, mas também não podemos desprezá-los, tá certo? Todos somos pecadores, todos somos pó. Mas Deus ama esse pó. Deus se fez um de nós em Cristo. Segunda verdade do texto, versos 23 a 24. Nós não devemos idealizar os homens, eles ainda são pó. Mas também nós não devemos desprezar os homens ou ridicularizá-los, porque eles ainda são pó. Versos 22 e 23. Peço ajuda da igreja na leitura mais uma vez. Cão, pai danado, fez saber fora a seus dois irmãos. Então, sem a fé, tomaram a casa, puseram-na sobre os próprios ombros e andando de costas, olhos desviados, cobriram a igreja do Pai, sem que a vissem. O que é que a gente faz com pó? O que é que a gente faz para a poeira? Coloca para debaixo do tapete? Passa pano? Espiritualmente falando, isso é um problema, tá certo? Não é isso que deve ser feito. Mas ao mesmo tempo tem outra postura que talvez possa se revestir de piedade, que ela é ímpia. Tem pessoas que são denunciadores ferozes de erros nos outros. Apontam com a maior facilidade do mundo os pecados da liderança. Você nem deve ocultar, fingir que não existe e passar pano. Mas você não deve se tornar um zombador. Você não deve se tornar alguém que tem prazer em desonrar lideranças. Isso é um problema. Esses dias, com o atraso que é comum lá em casa, a gente deixa o hype passar das coisas para começar a assistir. A gente começou a ver um documentário sobre o escândalo numa mega igreja dos Estados Unidos, bem conhecida, Hillsong. Eu acho que esse documentário bombou há mais de ano, né? Mas começamos a ver agora, né? Somos sempre muito antenados, eu e Letícia. E a gente começou a ver ali os grandes escândalos com um pastor que ficou muito popular naquela mega igreja ali em Nova York. Era o pastor de Justin Bieber e outros astros. Um cara que ficou muito conhecido na mídia, daqui a pouco ele cai. Surgem os casos aí de adultério, etc. E foi um escândalo. Nós temos ali alguns procedimentos de encobertar. São pecaminosos. Isso ficou bem exposto no documentário. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi alguns depoimentos de algumas pessoas. Por exemplo, houve uma jovem que apareceu ali no meio daquilo e começou a contar a sua história com aquele pastor quando era mais jovem. Ela confessou, por exemplo, em determinado momento, ela e o seu namorado à época, muito jovens, eu creio que na faixa de 17 anos, que eles caíram, tiveram relações inapropriadas ali para aquela fase da sua vida. Tem crianças, né? Mas eles fizeram o que não deviam. E disse que naquele momento foram repreendidos pelo pastor, foram disciplinados e afastados 6 meses no banco sem tocar. E ela vai colocar isso na entrevista como abuso. É claro que aos olhos ou os ouvidos de um mundo cético, isso é inapropriado demais. Mas biblicamente houve algum abuso aqui? Depois aquela mesma jovem vai falar sobre um outro relacionamento que ela teve 6 meses depois. Ela caiu de novo, não quis contar ao pastor, mas casou para resolver a situação. E depois se separou e não tinha maturidade e coloca isso nas costas do pastor. Bem, esse pastor em específico tem muitos pecados. Vá ver depois se você tiver estômago para isso.
Agora, me parece que em algumas situações, as pessoas simplesmente pegam o bode expiatório e transferem, para de algum modo sair até de cena, saindo como vítimas, quando na verdade são pecadores. É possível que esses mecanismos tenham acontecido aqui nessa história, tá certo? Nós temos aqui um filho de Noé, no verso 22, que entra na tenda, que vê a nudez do seu pai. E isso é colocado como algo muito grave. Existem aqui interpretações aí mirabolantes e fortes que eu não vou nem mencionar aqui. Alguns vão entender que esse ver a nudez pode ser um ato concreto, vil, material e físico. Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Uma interpretação muito forte. Um princípio que eu tenho usado aqui em Gênesis, eu acho que você já percebeu, é a interpretação mais clara, muitas vezes é a interpretação mais simples. Até por contraste, em o ver de Acã e o não ver dos seus irmãos, nos parece que a coisa é em outra direção. Enquanto Cã, ele vê, e parece ter algum tipo de prazer sórdido naquilo. Veja só, ele vê o seu pai nu dentro da tenda, e ele vai chamar os seus irmãos para verem também. Por isso que eu acho que o ver não é algo físico, não. É somente o prazer de ver aquele patriarca naquela condição. Será que não passou pelo coração de Cã, todas as vezes que ele não foi repreendido pelo seu pai, como alguém que era o chefe da família, o líder espiritual, e agora, olha só quem está aqui. Ele chama os irmãos. Se fosse algum tipo de abuso, possivelmente ele encobriria. Ele chama os irmãos para ver também. Ele quer que os irmãos participem daquela zombaria ao cadáver exposto ali, da honra e da dignidade de Noé. Mas o contraste é muito interessante, né? Enquanto Cã age assim, de forma desprezível, sem Jafé, olha como o texto coloca: tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros. Por que esses detalhes? Porque os próprios ombros aqui é como se eles tomassem para si a responsabilidade. Eles andam de costas, rostos desviados, cobrem a nudez do pai sem que a vissem. Para mim esse é o contraste. Um viu a nudez e o outro não a viu. Um alegra-se, banqueteia com aquele declínio. Os outros são tão respeitosos que nem olham. Entram de costa, cobrem o seu pai. Nós temos aqui na prática o mandamento: honrar pai e mãe. O que é que você faz quando seu pai e sua mãe caem em pecado? O que é que você faz quando um líder seu cai em pecado? Você se banqueteia? Essa é a sua atitude? Você faz, não nega, se entristece e vai cobrir. Lá em João vai dizer que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Certamente, depois que Noé acordou, ele se defrontou com a verdade. Nós não temos alguém que vai ignorar as coisas, mas certamente nós não temos alguém que despreza, que escarnece, que se aproveita disso. Para nós, uma reflexão muito séria aqui. Sempre que você chegar perto de alguém, você vai conhecer as rugas. E o que é que você fará? O que é que você tem feito? Isso acontece não somente nas relações, né, que existem essa relação pai, filho, patrão, empregado, liderado e líder. Mas especialmente no casamento a gente conhece as rugas, né? O que é que você faz? Você é aquele marido ou a esposa que na reunião com as amigas, aí você começa a descascar o seu esposo. Deixa eu contar as últimas rugas que eu vi. Não se engane, irmão. Há um prazer carnal em falar do pecado dos outros. E esse prazer, em última instância, é justiça própria. Porque quando eu falo da queda de alguém, de alguma forma, no contraste, eu pareço melhor. Se engane não, é isso que o nosso coração faz. Quem muito fala dos outros, tem um coração não somente escarnecedor, mas também orgulhoso. No fim, por detrás de todo aquele discurso, ele está querendo palmas. Parabéns por você ser assim. Que pena que os outros não são como você é.
não alimentemos isso. E de forma mais forte possível, cuidado com o desprezo. Os ídolos têm pé de barro. Os heróis têm suas máculas. Você também tem. Seja misericordioso. Amanhã pode ser você com a nudez exposta. E você vai querer que esteja quem ao seu lado? Escarnecedores, zombadores, tripudiadores, ou pessoas que com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, vão cobrir a sua nudez. Seja alguém assim. Porque é assim que Deus tem nos tratado. Deus tem cuidado de nós. Você consegue imaginar o tanto de pecado que Deus sabe de você? Eu não sei o tanto de pecado que eu tenho. Eu não sei o tanto de pecado que você tem. Deus sabe. E Ele não tem exposto. Somente em casos muito específicos Ele traz a luz do dia para tratar. Mas 99% dos seus pecados Ele tem coberto, Ele tem tratado, Ele tem cuidado de você. Em Cristo, então, a gente não pode nem falar. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nele. O que fazemos com o pecado dos homens? Os homens são pó. Nem devemos idealizá-los, nem devemos desprezá-los. Nós devemos procurar aqueles que nos levam para mais perto do Redentor. Existem pó, existem homens que nos levam para perto da redenção. Devemos seguir estes. É a conclusão do nosso texto. Versos 24 até o 29, uma última vez peço a ajuda da igreja. Despertando Noé do seu vinho, nós temos aqui a passagem do bastão, tá certo? O patriarca, ele acorda, percebe o que aconteceu, ele vai dar pareceres aqui. Entenda que uma vez que ele fala isso, nós precisamos entender teologicamente o que está acontecendo. Não é vingança de um pai frustrado, todo errado. Bota uma roupa, rapaz, tu vai ficar lançando maldição sobre ninguém, vai botar uma roupa. Não é isso não. Você vai perceber outros personagens bíblicos patriarcas que no final da sua vida eles dão bênção e às vezes colocam maldições. O que acontece aqui, irmãos, nesse texto é a passagem de bastão de Noé. Especialmente no contexto que haviam muitos filhos, você vai perceber no Gênesis, quando a gente voltar a essa série algum tempo depois na frente, que os patriarcas eles indicam qual é o filho que vai levar à frente a descendência. É Jacó ou é Esaú? Das 12 tribos, qual é a tribo que vai ser portadora da promessa? Isso acontece. Isso aqui vai acontecer nessa cena. O contexto e o desprezo de Cã só vai evidenciar que ele já era. Não é esse fato específico que produz essa maldição. É o coração dele que se revelou aqui. Então vamos primeiro a esse jovem. Interessante que o texto começa assim no verso 25. Maldito seja Canaã, o filho mais moço de Cã, que é o filho mais moço. Talvez nos pareça injusto que o filho pague pelos pecados do pai. Mas o que nós temos aqui é uma ironia terrível. É irônico o julgamento. Assim como o mais novo, Cã, tinha um coração desprezível, o mais novo também, de Cã, Canaã, vai ter esse mesmo coração. E sobre ele vai recair essa maldição. Possivelmente aqui Noé já tinha tempo suficiente para perceber esse padrão. Ele conhecia Cã. Ele conhecia Canaã. Lembre o contexto que essa maldição é dada. Moisés está revelando, Moisés, estou errado não, é Moisés mesmo. Moisés escreveu Gênesis. Ele estava revelando ao povo de Deus que saiu do Egito, estava às portas do Rio Jordão para conquistar a terra prometida, que eles iam cumprir essa profecia.
Os descendentes de Canaã estavam ali, os cananeus, os heteus, eles eram essas pessoas aqui. Que por muito tempo eles viviam como reis em seus pecados e depravações. Eles viviam na sua impiedade e achavam que estava tudo bem. Existia uma profecia contra eles. Eles seriam servos de servos. Eles perderiam a terra. Eles enfrentariam o juízo de Deus. É interessante que da descendência de Cã não vem só os cananeus, tá certo? Toda a história da conquista da terra prometida está aqui esboçada. Egito, Babilônia, Assíria, todos eles vêm dessa descendência. Uma descendência que zombava de Deus. Olha como isso está desenhado aqui nesse texto. Todos os homens são pó. Mas tem homens que são zombadores. Tem homens que fazem parte da descendência da serpente. Perceba, o livro de Gênesis todo trabalha com essa dicotomia: descendentes da mulher, descendentes da serpente. Depois do dilúvio parece que isso acabou. Não só ficou a família de Noé, Deus mostra, não está aqui ainda. Canaã são a descendência da serpente. Os homens são pó, mas tem pó que não é redimido. Tem pó que está endurecido. Tem pó que você não deve seguir. Não despreze, não ridicularize, mas não siga o caminho dele, não. Aviso para o povo de Israel: seguir o caminho de Canaã é seguir o caminho de morte. Deus vai falar isso várias vezes depois. Vamos aos outros filhos, né? A gente já viu que a história não terminou muito bem para Canaã, não. E Sem? A bênção começa assim: bendito seja o Senhor. Fala nem de Sem, o Deus de Sem. Irmãos, eu quero lhe lembrar que isso não é arbitrário, não. Noé é o pai que conhecia os seus filhos. Ele possivelmente já tinha percebido que Sem era o crente da família. Era tão crente que ele nem se preocupa em falar diretamente assim. Ele fala a Deus. Está aqui um grande distintivo de piedade. Quando você coloca Deus acima dos seus interesses. Quando importa muito mais a causa de Deus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, depois o pão nosso. Bendito o Deus de Sem. A profecia aqui é que Sem, ou da descendência dele, virá a salvação de Israel. Está sendo apontado que Sem é aquele que traçará o caminho até o Redentor. Semitas, é daí que vem o povo judeu, o povo de Israel, e é de Israel que vem o Messias Jesus. Olha esse indicativo, como dos três, é daqui que vai vir a salvação. É importante entender isso quando a gente vai para Jafé. Olha como a bênção de Jafé é diferente. Engrandeça Deus a Jafé. Por crer que Sem é crente, eu vou crer que ele não ficou com ciúme. Oxi, engrandeceu a Deus e eu nada. Engrandecer a Deus é suficiente para o crente, tá certo? Seja Deus engrandecido. Amém, meu irmão. Você não precisa sair daqui grande, não. Você precisa sair daqui sabendo que Deus é grande. Tá bom demais. Agora Jafé, primeiramente, vai dizer: seja Jafé engrandecido. E habite ele nas tendas de Sem. E Canaã vai ser servo dele também. Temos um dado muito interessante. Semana que vem, na Tábua das Nações, no capítulo 10, a gente vai perceber que de Jafé vão vir os povos da Ásia Menor e da Europa. Nações e povos que prosperaram mais do que Israel, do que os semitas. As suas tendas foram alargadas, tiveram prosperidade, tiveram riqueza, civilizações avançadas, mas que um dia eles começaram a vir para a senda de Sem também, para as tendas de Sem. A salvação dos gentios está aqui, em Gênesis capítulo 9. A linhagem da salvação vem dos judeus. Os povos irão seguir os seus caminhos. Alguns serão rebeldes como Cã, mas outros um dia vão colocar o seu travesseiro dentro das tendas da salvação que vem dos judeus, que vem de Sem. Essa história é a nossa também. Um dia a gente também entrou nessa tenda. Um dia a gente também se abrigou na salvação prometida ao povo judeu. Estamos aqui nessa noite usufruindo disso. Isso faz parte da nossa peregrinação. Você percebe que no meio desse grande desastre, o caminho da redenção foi apontado. E um princípio foi ensinado. Todos os homens são pó.
Mas existe um pó que aponta para a salvação. É lá que você deve colocar a sua tenda. Nessa igreja não tem homens perfeitos, não tem mulheres perfeitas. Chegue perto, seja igreja e veja as ruas. Mas se essa igreja está te levando para perto do Redentor, são as tendas de Sem. É ali que você deve ficar. Se nessa igreja há um Cristo perfeito sendo anunciado, se os diáconos eleitos hoje não são homens perfeitos, mas são homens que te apontam para Cristo, fique perto deles, siga eles. Eles serão usados para o bem da tua alma. Nessa história aqui tão triste, nós vemos um patriarca que se embriagou. Existem homens que fazem isso ainda hoje, mas existem outros que te apresentam um caminho diferente. O caminho do grande patriarca, que não se embriagou, mas que, cheio do Espírito de Deus, transformou o seu sangue em vinho e nos deu como sinal e selo da sua aliança de salvação. É o Evangelho, é Jesus Cristo. Tem gente que vai te trazer para perto dele. Siga essas pessoas. Se nós temos aqui um filho que foi desprezível, que desonrou o seu pai e que alcançou maldição, em Cristo também nós temos uma postura diferente. Nós temos um filho que tomou nos seus ombros a responsabilidade, não de cobrir a nudez do seu pai, que Deus não tem nudez, Deus não tem pecado, mas o seu pai lhe deu uma missão: vá cobrir a nudez dos seus irmãos. Desde o jardim a gente tenta se cobrir com folhas que não cobrem o nosso pecado. Mas o Filho de Deus, o nosso irmão, ele pegou as suas vestes de justiça e ele cobriu a nossa nudez. Esse é o nosso Salvador. Tem gente que parece com ele, que ama ele, que aponta para ele. Você tem que estar perto dessas pessoas, sem idealizar, sem desprezar, mas seguindo no caminho do discipulado e do crescimento. Todos somos pó. Os homens ainda são pó. Mas tem gente que pega o pozinho que tem e sai fazendo um rastro no chão. E se você sair seguindo esse rastro, ele vai levar até a cruz, a salvação, as tendas de Sem. Ande perto de pessoas assim. Seja uma pessoa assim. Use o seu pó, a sua poeira, a sua vida, para levar outros para Cristo. Esse texto fala de Cristo. Ele é aquele que cobre a nossa nudez. Eu quero orar com você nesse instante. E logo depois, nós teremos o nosso momento de ordenação, tá certo? Na esteira dessa palavra. Mas vamos orar, respondendo a Deus em primeiro lugar, por aquilo que vimos nesse texto. Pai bendito, eu te louvo e eu te agradeço, como o Senhor tem sido bom conosco, Pai. A tua palavra nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender quem tu és e quem nós somos. Nos ajuda a entender os nossos irmãos, os nossos líderes. Nos ajuda a entender que o pecado persiste. Isso deve nos dar uma visão humilde, Pai. Mas também nos dá a esperança que alguns pecadores estão sendo alcançados pela graça, que habitam nas tendas de Sem, e que esses pecadores estão na sua vida para fazer Jesus conhecido. Obrigado por estes, Pai. Nos ajuda a ser um destes. E se alguém nessa noite aqui não faz parte dessa salvação, ainda não está nessas tendas, que ele saia extremamente incomodado daqui, entendendo que ele precisa de um lugar para ter comunhão, ter salvação, ter esperança, aprender a lidar com seus pecados, aprender o caminho da salvação. Nessa noite, Pai, incomoda. E nessa noite também alegra aqueles que já encontraram esse Cristo, que possam descansar nessa obra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.